Esse é o podcast Jungiando, o podcast do Instituto Jungiando sobre psicologia analítica. E o tema desta temporada é o Manual da Mente. Queremos falar sobre saúde mental de um jeito claro e acessível, desmistificando patologias psicológicas e proporcionando uma compreensão mais profunda do tema. Vamos mergulhar nos mistérios da mente, explorando a saúde mental e os desafios psicológicos da nossa época. A ideia é trazer reflexões que fazem sentido no dia a dia, conectando a psicologia com a arte, a música, a literatura, o cinema e com a vida real. Porque conhecer a mente é entender a nós mesmos, e entender é o primeiro passo para cuidar. Eu sou a Mayara Suguaia. E eu sou a Patrícia Lopes. Eu sou a Daniele Fumagalli. Somos psicólogas junguianas e convidamos você a vir com a gente nessa jornada. Até o momento, falamos de algumas seguintes categorias de transtornos mentais. De transtorno de desenvolvimento, transtornos ansiosos, transtornos depressivos. Hoje, no nosso Manual da Mente, a gente começa a falar de uma nova categoria. A gente vai falar sobre transtorno de personalidade. Assim, o nosso tema de conversa é um diagnóstico que muita gente comenta, mas pouca gente realmente compreende. Ele aparece em filmes, em discussões e quase sempre acompanhado de estigmas. O transtorno de personalidade limítrofe, ou também mais conhecido como borderline. Parece que a palavra borderline virou quase um jargão nas redes sociais, né? O que é um problema por um lado, porque banaliza uma experiência de sofrimento muito real e muito profundo para quem vive isso e para as pessoas que estão à sua volta, né? A sua família, seus amigos. Pois é, a gente precisa lembrar que por trás desse rótulo tem pessoas profundamente sensíveis, pessoas intensas, com uma capacidade enorme de sentir e de se relacionar, mas que sofreram rupturas importantes ao longo da vida. O borderline ele traz questões afetivas muito profundas, né? O medo de abandono, a instabilidade emocional, a impulsividade, mas também revela uma alma que está tentando sobreviver a dores antigas. Então vamos olhar para isso com seriedade, profundidade e respeito. O nosso objetivo aqui é desmistificar, tirar o estigma e principalmente oferecer um caminho de compreensão a partir do nosso olhar simbólico. Então vamos entender a linguagem da alma por trás dessa dor. E o que a psicologia tem com isso? Isso aí. Bom, antes da gente falar como a psicologia junguiana pode ajudar a compreender melhor esse tema, a gente vai fazer o que tem feito aí ao longo da temporada e olhar esse transtorno com as definições aí do DSM e do CID-11. Lá no DSM-5, a gente tem uma apresentação geral sobre o que é o transtorno de personalidade, né? Como eu falei, o transtorno borderline, o DSM coloca nessa categoria. E aí o transtorno de personalidade seria, segundo o DSM, um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É difuso e inflexível. Começa na adolescência ou no início da fase adulta, é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo. Sobre o transtorno de personalidade borderline, o DSM explica que ele é caracterizado por um padrão persistente de instabilidade nas relações, na autoimagem e nos afetos, acompanhado de impulsividade significativa. O DSM menciona sintomas como medo intenso de abandono, crises afetivas, vazio crônico, explosões de raiva, impulsividade, automutilação e, às vezes, ideação suicida. E tudo isso com muita intensidade. Exato. Quando o DSM fala, inclusive, né, Dani, do transtorno de personalidade borderline, ele descreve um padrão bastante marcado de instabilidade, né? Nas relações, na imagem que a pessoa tem de si mesma, nos afetos e também nos impulsos. É um jeito de funcionar que vai começar lá no início da vida adulta e aparece em muitos contextos diferentes, né? Aparece nas amizades, aparece nos relacionamentos amorosos, no âmbito escolar, no profissional, enfim, na família.
E um dos pontos centrais é o medo intenso de abandono, né? Seja real ou imaginado. Pequenas mudanças de planos, por exemplo, alguém chegar um pouco atrasado, ou até o fim de uma consulta terapêutica, né, por exemplo, pode disparar na pessoa uma sensação de desespero, de raiva, de pânico. A pessoa vive como se qualquer afastamento confirmasse que ela é má, ou que será deixada sozinha. E para tentar impedir isso, às vezes acaba recorrendo a comportamentos impulsivos, né? Ou até autolesivos. Pois é. As relações, elas tendem a ser muito instáveis e intensas para essas pessoas. É comum que a pessoa idealize alguém logo no início de uma relação. Nossa, é uma pessoa perfeita que vai me salvar, como ela é incrível. E depois, de repente, ela passa a enxergar essa mesma pessoa como indiferente ou cruel e reage a isso. Há uma oscilação grande entre a idealização e a desvalorização, muito ligada à maneira como ela se sente cuidada ou não. E isso é bem subjetivo. É. Se ela sentiu que a pessoa não respondeu a mensagem dela na rapidez que ela acha que deveria responder, por exemplo, já vai ser justificativa pra não quer nada comigo, tá vendo como ele me trata mal, parará, parará. Então é isso que você falou, né? Muito subjetivo. O ser bem cuidado ou não depende muito de como a pessoa vai estar se sentindo no momento, né? Da expectativa que ela criou para aquela situação. Outro ponto importante é a instabilidade na autoimagem. Pode ocorrer mudanças súbitas em valores, objetivos, na identidade profissional, nas amizades. Às vezes a pessoa sente que não sabe quem é ou até que não existe de verdade, especialmente quando ela está longe de vínculos que dão suporte e segurança para ela. Sim. Isso é muito profundo, né? A gente precisa pensar que borderline ou personalidade limítrofe está no limite do quê, né? Da conexão com a realidade e da desconexão com a realidade. Por isso, tem hora que parece que ela enxerga como todo mundo e tem hora que ela vê as coisas de um jeito que quem está em volta não vê. Sim. É literalmente, né? Tá na fronteira, né? Na fronteira. Entre a neurose e a psicose. Também é comum a impulsividade, né? Como a gente falou. Principalmente em áreas que podem trazer prejuízo, né? Gasto, comida, sexo, direção, né? No carro, por exemplo. Abuso de substâncias. E associado a isso, muitos apresentam comportamentos suicidas ou automutilação, né? Automutilação a gente começa às vezes até quando a pessoa é adolescente, a gente começa a observar muito isso, né? E aí não é nem por manipulação, né, como às vezes algumas pessoas falam, mas é como uma tentativa desesperada de lidar com a dor emocional, com o medo de perder alguém, ou até já ouvi esse relato também de pacientes para sentir algo quando a pessoa está numa dissociação, né? Ela não está sentindo nada, então ela quer desesperadamente sentir algo, então ela se automutila, por exemplo, para sentir algo, né? O humor também é outro campo sensível, né, Dani? A pessoa vive uma reatividade emocional muito grande, passando de irritabilidade para ansiedade, para tristeza intensa, isso num intervalo pequeno, né? Em algumas horas aí. E entre esses episódios pode haver um sentimento crônico de vazio, né? Como se nada preenchesse totalmente. Ela também é uma pessoa que pode reagir de uma maneira raivosa, né? Ter uma raiva intensa. Principalmente quando ela sente que foi rejeitada, negligenciada, não foi levada em conta. Em momentos de muito estresse, podem surgir experiências, inclusive paranoides, né? Ou dissociativas. E geralmente de curta duração. Acontece aquele rompante e depois desaparece, mas são muito angustiantes. No geral, o quadro expressa uma enorme sensibilidade às relações. Um medo profundo de perder o outro, ao mesmo tempo em que essa intensidade emocional dificulta manter as relações. São pessoas tidas como muito intensas. Já a CID-11 abandonou um modelo rígido de tipos fixos de transtorno de personalidade, como a gente viu na versão anterior, né, na CID-10, e adotou um modelo dimensional. O que é isso? O primeiro avalia a gravidade da disfunção da personalidade. Então, leve, moderada ou grave. E depois identificam os traços ou padrões predominantes.
Nesse novo modelo, existe um qualificador especial chamado padrão borderline. É uma espécie de rótulo opcional que indica que o funcionamento psíquico ele apresenta características próximas ao tipo do padrão borderline. Então, segundo a CID-11, né, como a Dani falou, quais características definem o padrão borderline? É interessante, né, a gente pensar que para se aplicar esse qualificador é necessário que haja um padrão disseminado de instabilidade em vários domínios da personalidade. E geralmente se considera a presença de pelo menos 5, né, entre várias características possíveis. Entre os indicativos estão, lá segundo a CID-11, esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginado, relações interpessoais intensas e instáveis, com alternância entre, como a gente falou, né, idealização e desvalorização do outro, perturbação da identidade, uma autoimagem instável ou distorcida, sensação de vazio, dificuldade em manter uma identidade psicológica consistente, impulsividade, comportamentos de risco ou autodestrutivos, abuso de substância, compulsões, automutilação, comportamentos de risco, né, de forma geral, instabilidade afetiva e reatividade emocional intensa, oscilações de humor, irritabilidade, angústia, reações exageradas diante de estresse, o sentimento crônico de vazio, como a gente falou, a raiva intensa, né, que a gente também comentou, ou até dificuldade para controlar a raiva, explosões, agressividade verbal ou física, hostilidade, um sentimento de injustiça. Em situações de grande afeto ou estresse, possibilidade de sintomas dissociativos ou traços psicóticos transitórios, né, como despersonalização, uma paranoia passageira, o que antes fazia parte dos critérios de diagnóstico limítrofe. Além disso, a CID-11 lembra que o diagnóstico de personalidade, mesmo quando gravemente comprometida, precisa considerar a gravidade da disfunção, o prejuízo funcional nas relações, no trabalho, na vida social, e a persistência no tempo. A gente precisa fazer uma observação sobre a mudança de lógica das categorias para traços de gravidade. Então, a transição da CID-10 para a CID-11 mudou a forma como os transtornos de personalidade são vistos nessa classificação. Então, agora, não tem mais categorias rígidas, como borderline, narcisista, transtorno de personalidade de esquiva. Cada uma em um grupo separado. Em vez disso, há um diagnóstico geral de transtorno de personalidade, com avaliação da gravidade, entre leve, moderado e grave, e depois especificado estilos ou padrões. Um deles é o borderline. A justificativa para manter o padrão borderline como qualificador foi clínica e histórica também, por ser um transtorno de personalidade muito estudado, mais demandado em terapêuticas específicas e com relevância para o tratamento. E é importantíssimo a gente frisar aqui que é uma condição psiquiátrica séria, né? Sendo tratável com psicoterapia e provavelmente com medicação. Mas não é um rótulo ou falha de caráter, né? Mas, inclusive, é uma condição mental muito complexa, né? Bom, vamos falar então agora da visão junguiana e como ela pode ajudar a gente a compreender esse transtorno. Para o Jung, o self é o centro organizador da psique, né? Que busca a individuação, o tornar-se si mesmo. E a individuação pressupõe um ego, que é o centro do campo da consciência, que precisa ser capaz de se relacionar com o self, num eixo, né, que é chamado eixo ego-self. No transtorno borderline, a gente pode pensar que esse processo é ainda mais desafiador do que ele normalmente já é. E é um desafio grande para todo mundo. Uma vez que, quando a gente olha para o funcionamento borderline pela lente junguiana, a gente pode falar que existe ali uma fragilidade estrutural do ego. É como se o ego não tivesse conseguido se consolidar completamente. Ele existe, é claro, mas permanece poroso, permeável ao inconsciente e muito dependente do ambiente para se organizar. Ou seja, no borderline, o ego é frágil, permeável e não consegue mediar as forças internas. O ego é como um barco pequeno num mar revolto, né? O mar dos afetos. E ele não é um centro firme, ele é frágil. Jung descreve isso no volume 18 das obras dele, completas,
E ele diz que quando o ego não tem um eixo interno firme, o indivíduo é arrastado pelos afetos. O Jung discute a natureza dos afetos como forças que possuem uma tonalidade emocional, capaz de romper a barreira da consciência. E ele descreve o afeto como um estado de possessão, onde a consciência é reduzida e o corpo é tomado por reações fisiológicas, o que poderíamos chamar hoje de desregulação emocional. Ou seja, os afetos, eles não são apenas emoções, são forças autônomas da psique, energias que podem tomar o controle da consciência. Quando a capacidade simbólica não está bem desenvolvida, os afetos, então, eles não encontram uma imagem, uma palavra, um símbolo para mediar essa experiência. Eles simplesmente transbordam para a ação. E isso é muito próximo do que a gente vê no borderline. Agir quando ele não consegue significar. É isso que você falou sobre simbolização é central, né, Dani? Sem o símbolo, o afeto vai virar pura descarga instintiva, né? Nesse livro que você citou, o volume 18, né, que se chama Vida Simbólica, o Jung comenta que a gente, na nossa sociedade, perdeu tanto a vivência do simbólico, do luminoso, tudo é tão racional, né? Que o que resta? A gente não acredita mais em nada que é sagrado, né? Tudo que é misterioso, que já é místico, a gente olha com maus olhos, né? Torce o nariz para tudo isso. Então, é a primazia do racional, né? O que resta pra gente? Onde que o símbolo vai conseguir aparecer? Só no sonho, né? Nos resta o sonho para entrar em contato com esses símbolos. E aí o Jung reforça que a ausência da vida simbólica mantém o indivíduo, então, preso a uma visão mais unilateral dos acontecimentos, né? A gente fica muito literal. É quase como se faltasse um espaço interno para viver o afeto com alguma distância, né? Porque o borderline, então, ele vai sofrer justamente porque vive tudo no imediato, no agora, sem essa mediação simbólica. Como a gente falou, o ego do borderline é frágil, é vulnerável, e ele vai ser invadido por conteúdos do inconsciente que vão emergir sem mediação. A pessoa ela não tem um centro estável para se segurar quando a onda vem, né? Ela vai se perder no luminoso do inconsciente. E essa relação com o inconsciente também dialoga com o desenvolvimento da personalidade. Porque quando a pessoa não consegue avançar para estágios posteriores do desenvolvimento, porque ela não teve condições externas ou internas, a gente pode falar que ela vive num estado que o Jung chama de participação mística. Não há uma separação clara entre o que é interno e o que é externo, entre o eu e o outro. Eu sinto algo e eu acho que o outro sente exatamente igual, né? Não tem distinção. Enfim, onde o ego e o inconsciente também não estão totalmente diferenciados. Isso cria uma sensibilidade enorme, uma vulnerabilidade aos impulsos, às imagens internas. Não é difícil fazer o paralelo com o borderline. São pessoas que sentem demais, tudo é demais, às vezes não conseguem discriminar o que é delas e o que é do outro, o que é a fantasia, daquilo que é a realidade. Sim. E aí no borderline, muitas vezes, vemos essas estruturas emocionais mais primitivas, né, assim até, né, digamos, que funcionam como se ainda precisassem desesperadamente do outro para se organizar. É aquele medo do abandono que dói fisicamente, né? A pessoa pode colapsar diante de uma possibilidade aí de rejeição que acontece muitas vezes na fantasia dela, inclusive, né? Essa participação mística, né, explica a intensidade dos relacionamentos. O outro não é visto como um indivíduo separado, mas como uma extensão do próprio self. Isso a gente vê muito, adivinha, né, na relação mãe-filho, lá no comecinho da vida. Essa participação mística, digamos assim, nessa simbiose que acontece entre o filho e a mãe, é porque a criança ainda não tem, né, a consciência. Ela é pura inconsciente, ela tá imersa no inconsciente da mãe. Então, de fato, eles são um só. Né? Tanto que a gente fala ali, né? Com 8 meses começa a ansiedade de separação, o bebezinho começa a chorar muito, querer muito a mãe, né? O sono vira uma bagunça. Por quê? Porque começa a ansiedade da separação. A criança começa a perceber que ela é um outro além da mãe, que a mãe não é uma extensão dela, né? E isso em condições normais de pressão e temperatura, digamos assim, né? Num desenvolvimento normal, entre aspas. Mas, por algum motivo ali no borderline, isso se estende, né? É como se aquela criança, aquele
aquela estrutura ali fosse ainda infantil, no sentido de ainda estar imersa no inconsciente, né? Ela não conseguiu desenvolver um ego tão forte que tá tudo bem ela ser separada do outro, né? E vamos lá cultivar a nossa independência. Ela ainda precisa do outro, assim como o bebezinho precisa da mãe, né? O borderline muitas vezes vai projetar isso no outro, ele precisa do outro, então ele vai vivenciar essa participação mística. Então, como eu falei, né, ele acaba ficando uma extensão do self da pessoa projetada no outro. E aí a idealização, ela é um mecanismo de fusão. E a desvalorização, né, idealizar a pessoa, que ela é tudo que eu quero, que ela é tudo que eu preciso, é um mecanismo de fusão, né? Tentar a fusão que o bebezinho tem lá no começo. E a desvalorização que vai acontecer depois, né, do tipo, ai, nossa, a pessoa não é nada do que eu pensei, mas você conhece ela há 3 dias, né? Essa desvalorização que vai acontecer logo em seguida, é o pânico quando o outro fala em ser a mãe perfeita, simbolicamente, né? Porque nem a mãe vai ser perfeita, imagina o outro, né? Ele nunca vai atender todas as suas expectativas e a pessoa vai se dar conta disso. Então, vai ter essa posição dúbia, né? Oposta entre rapidamente idealiza, rapidamente desvaloriza. É, há uma oscilação gigante, né, como lá no DSM na CID. Esse medo do abandono é como, na verdade, um medo de desintegração. A pessoa usa o outro como uma muleta para se sentir completa. Então, o outro não estando, ele desintegra, ele deixa de existir. E a raiva intensa, a impulsividade, elas podem ser vistas, então, como manifestações do complexo materno negativo ou da sombra não integrada, e vão irromper na consciência com uma força muito destrutiva. Então, é uma psique que precisa urgentemente desenvolver, né, um ego forte o suficiente para suportar a tensão dos opostos, né? Amor e ódio, presença, ausência, sem se despedaçar. O que normalmente aconteceria, né, da criancinha pequena, na adolescência, isso passa por uma transição na vida adulta, ela aprende a lidar com isso. Para uma pessoa com um transtorno de personalidade borderline, pode não acontecer, ou, pelo que as estatísticas dizem, tende a se estabilizar um pouco mais, não quer dizer que se realiza, depois da vida madura, né? Lá por volta dos 40 anos, a pessoa se acalma um pouco, aprende a lidar com essas demandas sem achar que o mundo vai acabar. O problema, né, é que enquanto não vem a maturidade e isso pode se acalmar, ela pode se colocar em situações muito perigosas. Muito perigosas, né? A gente tem que esperar que ela consiga passar por tudo isso para chegar lá na maturidade. Exato. Então, resumindo, né, quando a gente olha o borderline, né, o transtorno borderline na lente junguiana, a gente vê um conjunto de características que Jung descreveu, né, com outras palavras. A gente falou aqui de participação mística, a gente falou de sombra, né, enfim, da relação do complexo materno negativo, mas que a gente pode traçar um paralelo com o transtorno, né? Por que que eu tô falando isso? Porque o Jung, na época dele lá, não tinha esse diagnóstico, né, como já tinha de psicose, de neurose, enfim. Não tinha esse diagnóstico com todas as letras, né, borderline. Mas a gente traça esse paralelo, né, com o borderline, porque tem algumas estruturas ali que fazem sentido, né? Por exemplo, o ego poroso, uma vida simbólica pouco desenvolvida, afetos que tomam controle, a dependência arquetípica, né, da mãe, por exemplo, vínculos marcados por fusão, por ruptura. Então, tudo isso nos ajuda a criar um entendimento profundo humano e principalmente simbólico desse sofrimento, né, do transtorno borderline. E como cuidamos disso? E como cuidamos disso? Vamos falar do cuidado. Nós sabemos, então, que o tratamento do transtorno borderline precisa ser multidisciplinar, né? Como todo transtorno complexo de personalidade, o tratamento é multidisciplinar, ou seja, a psiquiatria, a psicoterapia precisam caminhar juntas. A psicoterapia, ela vai ajudar a construir junto com o paciente aquilo que está faltando, ou seja, a regulação emocional, uma maior clareza dos limites, a possibilidade de construir, assim, uma narrativa pessoal interna mais estável, com menos altos e baixos.
Os medicamentos, né, ministrados pelo psiquiatra, eles não vão curar o transtorno borderline, mas vão ajudar a regular o humor, vão ajudar a regular a ansiedade, a impulsividade, e isso vai dar condições para que o processo terapêutico possa acontecer. Inclusive, eu escutei isso de um psiquiatra há um tempo atrás. É muito importante que o médico, né, que vai estar ajudando ali o paciente, que seja um bom médico e conheça todo o histórico do paciente. Porque tem medicamentos, por exemplo, ansiolíticos, que são ou remédios para, sei lá, TDAH, que hoje em dia, né, o pessoal toma a rodo. Eh, que dependendo, por exemplo, o Venvance, que é um remédio que é muito famoso para TDAH. Um médico psiquiatra estava me explicando que é muito perigoso para alguns casos de pacientes borderline fazer uso desses medicamentos, porque eles podem, pegar na questão da psicose, sabe, de Uhum. ideias, né, mais relacionadas à psicose, assim. Então é bem importante que o tratamento, né, com o médico, enfim, seja bem acompanhado, bem feito, porque os remédios a gente sabe, né, eles, assim como o bipolar, se tomar só antidepressivo pode dar muito ruim, também tem que olhar, né, o caso do borderline, para quais são esses medicamentos, para que isso não interfira demais na questão do ponto, né, possível da psicose, da pessoa psicotizar e, enfim, a impulsividade, por exemplo, sair de controle. É um diagnóstico complexo, como Muito todos complexo. os transtornos complexos de personalidade e os transtornos psiquiátricos. Se o profissional pegar o paciente num período mais depressivo, pode ser diagnosticado como uma depressão, como eu já vi acontecer, né. A pessoa teve um impulso, né, um rompante de raiva e depois de, eh, frustração, e aí tentativa de se machucar ou de tirar a própria vida e depois, eh, a depressão vem e o profissional, diagnostica só como depressão. "Ah, então por causa do fim do relacionamento está deprimido", e dá um antidepressivo apenas e esquece todo o resto. E aí, sim, vem situações ainda mais complicadas. É importante acompanhar a pessoa para conseguir entender o que está acontecendo ali. É. E esse acompanhamento tem que ser longo, né, por um longo período, assim, então, não é um diagnóstico que você vai pelo amor de Deus, gente, não é um diagnóstico que vocês vão, num vídeo de TikTok, sei lá, conseguir se identificar, porque ele requer realmente tempo, né, o médico precisa conhecer o histórico da pessoa, né, porque, por exemplo, é muito comum que no início da adolescência uma pessoa que depois a gente vai, né, por exemplo, ver que tem borderline, sei lá, com 21 anos, por exemplo, que, né, no início da vida adulta, que lá com seus 13, 14, que ainda teoricamente não tinha manifestado, né, a questão do borderline, mas que, sei lá, já teve questão de ansiedade, já teve algum comportamento de compulsão alimentar, ou de fazer automutilação. Então pode ser que outros transtornos até, transtornos alimentares, transtornos de sono, enfim, transtornos de ansiedade, já tenham aparecido na vida dessa pessoa. Então, é importante não olhar só um recorte da vida da pessoa, né, olhar um histórico de maneira geral. E um ponto importante também é trabalhar habilidades da vida, né, ali no processo de terapia. Rotinas, qualidade do sono, alimentação, pausas, apoio social, sabe aquela história de quem são suas pessoas de confiança que você realmente pode contar. Pessoas com esse funcionamento borderline, eles precisam de estrutura, né, de previsibilidade. E, acima de tudo, precisam de um vínculo terapêutico consistente. Isso aqui é super importante, né? O terapeuta, gente, claro, ele não vai ser salvador, mas ele é um ponto estável que ajuda a organizar o mundo interno, né? Durante um período, inclusive, é como se ele funcionasse como uma âncora mesmo, né? Para ajudar a ser quase um ego auxiliar ali mesmo, para funcionar assim enquanto a pessoa estrutura o seu próprio ego. E nas nossas dicas de hoje, a gente trouxe um filme, de 1999, chama Garota Interrompida.
uma jovem que é internada e tem contato com outros pacientes e expõe diferentes realidades da sua saúde mental, com destaque para o transtorno de personalidade borderline. E um outro filme de 2018 que se chama Eu Sinto Muito. É um filme brasileiro que também explora esse transtorno de uma forma bem sensível. A série Euforia, de 2019 até hoje, tem a personagem Cassie Howard, que é frequentemente citada por sua instabilidade e o seu comportamento borderline. Muito bom. O que isso significa para você? E na nossa parte aqui, o que isso significa para você? A gente tem uma música que se chama literalmente Borderline, né? A tradução no limite, de uma banda. Nunca tinha ouvido falar dessa banda, confesso. Que é Tame Impala. A tradução da música é assim. Peguei um trecho só, tá, gente? Fui um pouco longe. Dessa vez, fui longe demais com algo. Como eu poderia saber? Como eu poderia saber que essa sensação viria rapidamente? Estamos no limite, perigosamente instável e hostil. É provavelmente um sinal de que vou ter uma noite bizarra no domingo. Lá vou eu, um show e tanto para um solitário em Los Angeles. Me pergunto como cheguei a este lugar, de onde eu não consegui escapar. Estamos no limite, preso entre as marés da dor e do êxtase. Então eu vi o tempo. Assisti-o acelerando como um trem. Serei reconhecido e amado? Existe alguém em quem eu confio? Estou começando a ficar sóbrio. Já se passou tempo suficiente? Serei conhecido e amado? Um pouco mais perto. Perto o suficiente. Sou um perdedor, relaxe. Liberte-se, deve ser difícil. Achei que essa música traduz muito bem, né? As Muito, sensações. Né? Achei que o nome foi bem feliz. Da instabilidade. Da instabilidade e das necessidades, né? De reconhecimento, de amor, enfim. E esse caos, né? Que é viver dessa forma. Muito bacana. E esse foi mais um podcast Jungiando. Eu convido você para visitar o nosso site, psicologiajung.com.br. Envie suas dúvidas, seus comentários, suas experiências para o e-mail podcastjungiando@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais no @Jungiando. Compartilhe esse episódio com quem você acha que será importante. E agradecemos a sua presença até aqui e contamos com você no próximo episódio. Esse foi um episódio do Jungiando com roteiro e curadoria da Daniele, da Maiara e da Patrícia. E a gente aguarda você na próxima rodada. Até lá! Até lá!